Hoje vamos conhecer um dinossauro que já apareceu na franquia Jurassic Park e também na franquia Jurassic World. Mas não, na vida real ele não tinha aquela gola no pescoço como a do lagarto de gola, ou lagarto do dragão australiano, ou também conhecido como Chlamydosaurus king. Na vida real, ele jamais teve essas coisas aí. Então não, o Dilophosaurus da vida real não tinha aquela cresta que ficava no pescoço, que é uma gola. Mas na vida real ele não precisava de veneno para isso. Afinal, como é que pode existir um dinossauro venenoso? Mas provavelmente deve ter existido sim. Mas vamos falar dele de uma forma mais diferente. Comparando ele com um da vida real. O Dilophosauro dos filmes tinha uma gola no pescoço e que cuspia veneno, que parecia mais ácido. Enquanto que na vida real ele era bem maior, chegando até um comprimento no máximo de 5 a 6 metros. Mas teorias dizem que ele pode chegar até mais de 7 metros de comprimento, o que é bem grande. Tem dentes serrilhados para cortar carne, garras afiadas também, e caçava até alguns sauropodomorfos. Foi um predador supremo do período Jurássico, e foi um dos maiores carnívoros basais. Mas, afinal, eu devia retratá-lo assim? Não. Mas vou retratá-lo desse jeito aqui. O Dilophosaurus teria mais de 2 metros de altura, ou 3. Tinha um pescoço longo, patas dianteiras pequenas com garras e patas traseiras curtas. E seu crânio era um pouquinho frágil, ou seja, ele se alimentaria mais de carniça do que de presas. Porém, descobrimos que ele na verdade era um grande predador. Ou seja, apesar disso, na verdade ele utilizava os dentes sim, mas não para esmagar ossos, e sim para poder rasgar a pele das suas vítimas, das suas presas. O Dilophosauro da vida real é bem diferente dos filmes. E tinha dentes curvados para trás. E seria um animal corredor, um animal veloz. E bem maior do que o próprio Velociraptor. E ele era da família dos Dilophosaurídeos, a mesma onde ele tem o nome. Ou seja, ele deu origem ao nome dessa família. E eu tenho algumas coisas para falar sobre ele. O Dilophosauro é um dinossauro bem interessante. 2. Ele ficou muito interessante e famoso. 3. Embora ele não tenha aquela gola no pescoço e cuspia veneno, ele ainda é legal. 4. Ele era bem diferente. Era do tamanho de um cachorro, mas na vida real ele era mais maior do que um urso pardo ou um urso polar. E 5. Ele era totalmente carnívoro, sendo um predador bastante ágil na era do período Jurássico. E como isso tudo começou? Bem, eu vou contar isso há muito tempo. Descoberto pela primeira vez há muito tempo. Os primeiros fósseis dele foram encontrados nos anos de 1940. E algumas pessoas acharam que ele seria uma espécie de megalossauro. A mesma, um megalosaurídeo. Porém foi confirmado de que era uma espécie própria. Então deram a ele o nome de Dilophosauro, nome que significa lagarto com duas cristas, ou réptil de duas cristas, como ficou conhecido. Ele tinha essas duas cristas que eram bem frágeis, e as fêmeas escolheriam um que tinha a maior crista de todas. E aí faz mais sentido para ele. E Jurassic Park acabou errando quase tudo sobre o icônico negócio que o Dilophosauro tinha. Pois é, na vida real ele nunca tirei uma gola. O Dilophosauro simplesmente foi descoberto nos anos 40 e foi um predador grande do período Jurássico. Agora eu tenho uma surpresa para vocês. No ano passado, em 2022, foi descoberto lá em Pernambuco fósseis de um suposto predador do período Jurássico. Esse é o primeiro fóssil de dinossauro do período Jurássico que a gente tem.
já que aqui no Brasil temos apenas ictinofósseis, mas também fósseis de animais que viveram apenas no Triássico e no Cretáceo. E descobriram que se tratava de fósseis de um Dilophosauro, ou seja, o Dilophosauro era brasileiro agora, mas também pernambucano, ou seja, um dinossauro que veio da gringa e que é americano também se torna brasileiro, ou seja, ele veio da América do Norte para o nosso querido Brasil. E ele poderia caçar alguns animais por ali, naquela época. Mas não sabemos quais espécies, mas vamos esperar mais descobertas. Mas algumas pessoas acham que seria uma nova espécie de Dilophosaurus, tipo Dilophotitan, que seria bem maior do que o próprio Dilophosaurus. Ou ele poderia ser chamado de Titan Dilophosaurus. Mas eu acredito que seja um Dilophosaurus SP, um Dilophosauro. E além disso, o Dilophosauro realmente é um dinossauro muito interessante, muito bonito, incrível e muito rápido. E a velocidade que eu dou a ele seria mais de 55 km por hora. Ou seja, fugir seria impossível. E seu crânio é totalmente completo em alguns museus. Mas imagine só, você está em Minas Gerais, à noite, e você se dá de cara com um bicho desse aí. Faria alguma coisa? Com certeza ia correr, mas ele seria bem mais rápido. Tentaria não se mexer. Ou você tentaria se esconder para não ser pego pelo bicho. Se gostaram do vídeo, se inscreva, ative o sininho para não se perder os próximos vídeos. E comente aí embaixo, pois estou interagindo com todos vocês pelos comentários. E lembrem-se, paleontologia, biologia e criptozoologia é o que eu falo neste canal. Mas eu tenho que dizer uma coisa pra vocês, galera. Nem tudo são flores. E mais, a Pixar planeja outro filme. Preparado pra ver? Eu que tô preparado. E, bem, houve gritarias. Eu quero mais é que esse cara se